Meus queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um vídeo, que Deus em Cristo possa vos abençoar. Primeiramente, quero agradecer aos irmãos que são inscritos no canal e também pedir àqueles que ainda não são inscritos para que se inscrevam, para que nós possamos assim continuar a falar da palavra do Senhor. Queridos, neste vídeo nós vamos falar sobre Efésios capítulo 4, no versículo de número 8, que nos diz o seguinte: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Vou novamente repetir o versículo, Efésios capítulo 4, versículo 8, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. As interpretações destes versículos, na verdade deste versículo, são muitas, mas a que nós mais nos leva a acreditar na fidelidade da interpretação é a que nós iremos falar aqui neste vídeo. O vídeo será breve, mas eu acredito que será de extrema importância. Então fique até o final, ouça até o final. Se discordar, comente no nosso comentário aí, que está aberto, para que nós venhamos também dialogarmos a respeito dos vídeos, tá bom? Então, a interpretação que nós entendemos ser a mais correta, nós temos que entender o seguinte, O apóstolo Paulo, na verdade, ele ilustra o pensamento quando se refere ao evento relatado no Salmo de número 168, no versículo de número 18, que diz assim, o Salmo 68, versículo de número 18: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para o rebelde, para que o Senhor Deus habite entre eles. Esse versículo nos mostra claramente como Deus ele é misericordioso, tanto para os justos quanto para os injustos. O que nos mostra este versículo? Esse versículo e o versículo de Efésios capítulo 4 nos mostra o seguinte: onde um rei teocrático. O que significa teocrático? Theos significa Deus, Kration significa governar. Então nós entendemos como reino teocrático, ou a palavra teocrático, justamente no seguinte significado: governo de Deus. Então, onde um rei teocrático ancede ao trono, e recebeste uma multidão de prisioneiros. Nós podemos classificá-los como prisioneiros de guerra, como prova de sua vitória. Então, quando um rei entrava em um reino, ele saqueava este reino que ele adentrou e levava cativos, ou levava os presos, prisioneiros. Nós vemos isso muito nitidamente na história de Israel com Babilônia, sobre Nabucodonosor, tá bom? Não vamos me reter muito tempo sobre isso, mas vamos continuar falando sobre Efésios capítulo 4, versículo 8. Paulo ele aqui descreve o Cristo vencedor, ancedendo o trono com os seus prisioneiros. Olha o que nos diz Colossenses capítulo 2, no versículo de número 15, que diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Descreve o Messias subindo ao alto, levando cativo o cativeiro, triunfante sobre as sobras, ou seja, sobre Satanás com as suas hostes ou com os seus demônios, tá, irmãos? Entende-se, pois, que Jesus, ao ressuscitar, levou para o céu os crentes do Antigo Testamento, que estavam no seio de Abraão.
Para nós entendermos o real significado do seio de Abraão, nós temos que estudar também sobre o estado intermediário dos mortos. Então, quando tiver um tempo, medite sobre o estado intermediário dos mortos, né? Conforme prometera em Mateus capítulo 16, no versículo 18. Muitos destes crentes, Jesus os ressuscitou por ocasião da sua morte, certamente para que se cumprisse, né, o dito prefigurado na festa das primícias, que nós vemos em Lucas, capítulo 23, do versículo 9 ao versículo 11, que profeticamente falava da ressurreição de Cristo, que nós também temos essa referência em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 23, né? Nessa festa profética havia pluralidade. O texto bíblico fala de molho ou de feixe. Logo, no seu cumprimento deveria haver também pluralidade. E houve, conforme vemos em Mateus capítulo 27, o versículo 50 e o versículo 53. A obra redentora de Cristo no Calvário afetou não só os vivos, né? Não só aqueles que estavam vivos, mas também os mortos que dormiam no Senhor do Antigo Testamento, tá, queridos? A Bíblia, né, nos afirma categoricamente que nós somos vencedores em Cristo, não porque nós temos capacidade em nós próprios, mas porque o Senhor Jesus, ele fez essa obra no Calvário, né? A vitória plena de Cristo teria de incluir a derrota da morte. Ora, todo vencedor sempre regressa da última batalha, trazendo consigo provas e evidência da sua vitória final. Era, pois, justo que Jesus, ao ressuscitar, trouxesse algum dos salvos consigo, uma vez derrotada a morte. Então, o que nós vemos? Nós vemos que quando Cristo, quando na verdade Paulo ele relata Efésios capítulo 4, versículo 8, ele está falando do seu regresso, né, para novamente o seu trono, que é onde é o trono de Cristo, nos céus, ou voltando para a sua casa, né? Ao voltar para a sua casa, nós vemos o seguinte, que os mortos do Antigo Testamento, os justos do Antigo Testamento, né, Jesus os levou juntamente com ele, porque eles estavam justamente no seio de Abraão. Novamente nós temos que frisar que nós temos que estudar para entendermos isso, estudar sobre o estado intermediário dos mortos. Então, novamente, repetindo o versículo de número 8 de Efésios capítulo 4, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Versículo que retrata a vitória de Cristo e a liberdade do seu povo. Somos libertos pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Que Deus em Cristo possa vos abençoar, trazendo ricas bênçãos à sua vida. Muito obrigado por ter ficado estes minutos conosco e que brevemente nós teremos aí também outros vídeos falando a respeito da palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.